E aí galera, Davi na voz. Obrigado pelo grande apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e como vocês bateram a meta em um único dia, e pediram muito para mim trazer a continuação, eu decidi trazer rapidamente a parte 5 do nosso herói que foi traído pela humanidade e se tornou o monstro mais forte do universo. O card da playlist desse Manhua vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E se esse vídeo bater 2000 likes, eu faço a parte 6 dessa obra. Na parte anterior, o Prota invadiu a organização dos agiotas, e saiu passando a katana em todo o mundo, e encontrou os principais culpados por infernizar a vida das irmãs, e todos eles eram do nível 4, por causa disso ele decidiu não lutar contra eles na sua forma humana. Então ele destruiu o apagador de luz, e mesmo estando no escuro, o caçador que usa armas não ficou preocupado, já que ele conseguia ver no escuro, mas ao ativar sua visão noturna, ele acabou vendo um monstro assustador na sua frente, e enquanto ficava apavorado, ele tentou entender o que estava acontecendo, mas ele não teve tempo de pensar, já que o demônio desapareceu do nada da sua frente, e antes dele conseguir apertar o gatilho, uma katana atravessou seu coração, e desse jeito mais um figurante foi de base. Ao mesmo tempo, o chefe dos agiotas sentiu um cheiro forte de sangue. Por causa disso, ele ficou preocupado com seu companheiro que tinha visão noturna, já que fazia alguns segundos que ele não falava nada. E como estava tudo escuro, o líder não tinha como saber se seu companheiro ainda estava vivo. Mas graças ao trovão que caiu junto da chuva, ele viu um monstro na sua frente preparando para cortar a sua cabeça. Mas antes da lâmina chegar no seu pescoço, ele conseguiu defender o ataque do demônio com seu machado. Mas se ele tivesse reagido um pouco mais lento, sua cabeça não estaria mais presa no seu pescoço. E graças à claridade que o trovão trouxe, o mago também conseguiu ver o monstro. Então ele usou sua magia de gelo para atacar o demônio, mas o Prota nem olhou para o figurante, e parou a lança de gelo com uma mão. E depois de despedaçar a magia de gelo com um simples aperto de mão, o monstro olhou para o mago. Ao mesmo tempo, a claridade desapareceu, e o chefe dos agiotas ouviu o grito aterrorizante do seu companheiro. E como ele não conseguia ver nada, isso fez com que seu medo aumentasse ainda mais, e de repente outro trovão caiu do céu. E graças a isso, ele viu o monstro segurando a cabeça do seu companheiro, e diferente de antes que ele conseguiu reagir a tempo para defender o ataque, o medo dele fez com que ele não conseguisse reagir. Por causa disso, ele teve sua cabeça cortada, e enquanto a katana se banhava com o sangue dos caçadores de nível 4, os guardas restantes finalmente conseguiram ver a aparência do monstro com mais clareza, mas essa visão seria a última coisa que eles viriam em vida. Assim, quando a claridade do trovão desapareceu, e voltou um segundo depois, o demônio estava na frente do agiota. Ao mesmo tempo ficou tudo escuro novamente, e eles morreram sem poder reagir. E depois de acabar com o último guarda, um caçador de nível 6 apareceu, e ficou um pouco surpreso com o fato do demônio na sua frente não passar nenhuma sensação de loucura demoníaca. Por causa disso, ele começou a pensar que o Prota fosse algum caçador especializado em transformação, mas ele descartou essa ideia rapidamente, já que nenhum caçador seria capaz de se transformar em um demônio com um grau tão alto de respiração demoníaca. Então a única conclusão que ele chegou foi que essa criatura na sua frente estava entre humano e demônio. E como era a primeira vez que ele via algo assim, ele decidiu derrotar essa criatura, e vender ela no mercado negro para compensar todas as suas perdas que a besta causou, já que essas perdas vão deixar os caras acima dele irritados. Mas se ele capturar essa criatura, isso mudaria, porque eles estão tentando há muito tempo fundir humanos com demônios. Então, sem perder mais tempo, ele usou sua grande velocidade e atacou o demônio, mas o Prota conseguiu desviar por pouco, e esse golpe quebrou um pedaço da máscara dele. E ficando surpreso por ter errado seu golpe, o caçador de nível 6 atacou várias vezes para descobrir o limite dessa criatura. Assim, depois de centenas de golpes, ele usou seu ataque mais forte para acertar o coração do monstro, mas por causa da grande velocidade de reação da criatura, ele acabou errando seu golpe. Mas isso fazia parte do seu plano. Ele só esperou uma abertura para sacar sua arma, e dar um tiro de queima-roupa na cara do monstro, já que em todos os seus anos de confrontos, ele nunca errou ao menos uma vez essa técnica. Então, enquanto ele pensava que tinha destruído a cabeça do monstro, ele ficou chocado com o fato do demônio não ter sofrido nenhum arranhão, mas como ele era um caçador de alto nível, ele recuperou sua calma rapidamente, e preparou para usar suas técnicas de espada. Mas não importava o quanto ele esperava, o monstro não ia para cima dele. Então ele acabou percebendo que o demônio já sabia do seu plano, e notando o choque dele, o ex-herói disse que esse estilo de esgrima que o caçador está usando foi criado por ele, e ele tinha colocado uma regra que somente as pessoas justas poderiam usar essa técnica. Mas por algum motivo esse lixo na sua frente está usando sua habilidade, e ouvindo a criatura dizer que foi ela que criou essa técnica, o figurante pensou que o monstro estava delirando, já que quem criou essa arte com a espada foi o ex-herói número 1, e vendo o caçador não sentindo nenhum arrependimento por ter destruído várias famílias,
e pensando que pelo simples fato dele caçar os demônios, isso já tornava ele justo, o ex-herói ficou irritado e decidiu parar de brincar e ativou a segunda fase da sua transformação. Desse jeito várias garras apareceram do seu corpo no estilo do vilão do Homem-Aranha, Dr. Octopus, e usando suas garras o prota atacou o figurante, e mesmo errando no primeiro golpe, ele conseguiu acertar no seu segundo ataque, e depois que o primeiro acertou, todas as suas garras também acertaram o figurante, assim ao se fixado na parede. O caçador percebeu que morreria. Por causa disso ele perguntou cheio de indignação quem era o prota, mas o monstro mais forte do universo disse que até agora ele não tinha escondido sua identidade, e ao mesmo tempo que dizia isso, ele cortou a cabeça do figurante. Assim sua katana começou a sugar todo o sangue ao seu redor, e com isso a janela do sistema apareceu, dizendo que a espada do Corvo Sangrento é uma arma do tipo crescimento ilimitado, que se torna mais forte absorvendo o sangue de seres overpower, e como a katana demoníaca do prota acabou de evoluir, ela desbloqueou uma nova habilidade, que fazia ela disparar uma poderosa lâmina de sangue que é capaz de partir facilmente o chão, e mesmo que nada tenha mudado na aparência da espada, o prota conseguia sentir vagamente algo como um batimento cardíaco vindo da katana. E enquanto pensava nos seus hacks, o prota notou a presença de mais um guarda, e vendo o monstro notando sua presença, o figurante implorou pela sua vida, mas o ex-herói não mostrou nenhuma piedade, e usou o guarda para testar sua nova habilidade, e com um simples balanço de espada uma aura sangrenta gigantesca foi disparada, e saiu cortando tudo na sua frente até atravessar o prédio, e embaixo do prédio vendo essa aura sangrenta estava o exército do governo, e depois de terminar de cercar ao redor do prédio, o velho se preparou para tentar persuadir os agressores a se renderem, para assim eles descobrirem o que está acontecendo lá dentro, já que invadir agora só iria ferir os inocentes. É claro, o velho sabe que nem ao menos 10% das pessoas naquele prédio eram inocentes, mas ainda assim, é a função do seu governo proteger seus cidadãos, mas como eles estão causando muitos estragos, todos eles vão ser punidos de acordo com o que fizeram. Mais diferente do que o velho esperava, não foi os agiotas que saíram do prédio, e sim um único homem. Ao mesmo tempo corta para outra cena onde mostra a garota descobrindo que o ex-herói foi até a organização usando apenas uma espada. Por causa disso, cheia de preocupação, ela foi atrás dele, mas no meio do seu caminho, ela foi parada por um soldado da defesa da cidade, e ele disse que existe uma investigação muito importante que é necessário da cooperação dela, e terminando de dizer isso, ele mostrou a foto do protagonista e perguntou se ela conhecia ele, e ao invés de responder a pergunta do soldado, a Enkian perguntou se o prota estava bem, e o figurante do exército respondeu que esse cara foi o único sobrevivente no massacre do prédio dos agiotas, e o estranho era que ele estava em perfeitas condições. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do monstro mais forte do universo, deixa o like, e também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 30 mil inscritos até o final do ano. Essa meta era praticamente impossível um mês atrás, mas com a ajuda de vocês nesses últimos vídeos, eu acredito que consigo bater essa meta.